E eu vou iniciar, então, neste momento, o nosso debate, convidar todos os panelistas. Tá? Então, vou começar por essa pergunta, então, mais objetiva da Patrícia De Luca, que é membro da nossa comissão organizadora do Fórum DCNTs, e ela coloca: qual a importância das pessoas com doença cardiovascular se vacinarem anualmente para o vírus da influenza, né? Então, acho que a gente poderia ampliar até um pouco essa pergunta e entender qual a importância da vacinação da influenza, né? Porque teve uma busca tão aquém do esperado durante a campanha, né? Então, para as pessoas com condições crônicas de saúde, especialmente, qual seria, né, ou qual é, na realidade, a importância dessa vacinação anual? Doutor Renato, gostaria de responder? Claro, Patrícia, olha, a vacina influenza é uma vacina que tem já há anos, nós já adquirimos uma enorme experiência, e como ela é atualizada em função dos diferentes vírus influenza que circulam a cada temporada, a vacinação precisa ser anual. Não adianta a gente tomar esse ano e repetir, e não repetir os anos seguintes. A proteção conferida por a vacinação ela é de curta duração, ela mantém-se durante aquela estação do vírus do aquele ano, e mesmo que o vírus não mudasse, era preciso a revacinação. Quando a gente olha para os grupos de maior risco, maior vulnerabilidade para desenvolver formas graves de influenza, as crianças menores de 5 anos, adultos maiores de 60, gestantes e todos aqueles que têm algum grau de imunossupressão ou alguma doença crônica, constituem o grupo mais prioritário. Só para você ter uma ideia, Patrícia, 70% dos óbitos, consistentemente, todo ano por influenza no país, são óbitos que acontecem dentro desses grupos que nós citamos agora. Então, a vacina da gripe, óbvio, qualquer um de nós pode tomar, fazendo parte ou não desses grupos. É muito ruim ter influenza, você falta ao trabalho, não é à toa que muitas empresas vacinam seus funcionários, transmitem um para outro, as crianças, são importantes carreadores, mas esses grupos são prioritários. E os portadores de doenças crônicas, cada um de acordo com a sua fragilidade ou vulnerabilidade, tem um risco maior. E só um parênteses, se me permite, Mark, lembrar que muitas dessas vacinas que nós recomendamos para pacientes especiais são gratuitas, estão nos centros de referências para imunobiológicos especiais, nos CRIs, que tem no Brasil todo. Município que não tem o chamado CRI virtual, liga para o CRI do Estado que manda as vacinas. E é uma subutilização enorme, vacina de pneumonia, vacina de gripe, vacina de hepatite, todas as vacinas que estão hoje no calendário para pacientes especiais estão sendo subutilizadas, e a gripe é só uma delas. A gente precisa lembrar que esses pacientes têm um calendário de vacinação diferente, que não é só gripe, não. Obrigado, Renato. Me parece que a Zuleide gostaria de fazer também um comentário a esse respeito. Sim. Primeiro, parabenizar todos os que falaram, mas acho que tem um aspecto importante que nós não ressaltamos tanto. Nós temos que pensar agora muito mais na saúde coletiva do que na liberdade individual. Nós não estamos em condições de escolher o que eu quero fazer. É muito além. E isso é um fator social, não é um fator político, é social. Às vezes, tem alguém que não pode receber uma vacina por algum problema de saúde pessoal, e essa pessoa ela é beneficiada quando o resto do grupo, das pessoas que o cercam, são vacinados. Isso acontece, por exemplo, com as nossas crianças, cujos pais recebem vacina de coqueluche, vacina de influenza, que essas crianças são protegidas. Eu sempre falo de criança pelo fato de ser pediatra. E um outro aspecto importante, que foi muito bem colocado pelo Renato, principalmente, em relação à oportunidade vacinal, e pelo Mário também. Nós não podemos perder a oportunidade de vacinar. Então, uma visita ao posto de saúde, ela tem que ser o mais abrangente possível. Essas nossas crianças precisam sair de lá com todas as vacinas em dia. E esse vacinador, ele tem que estar capacitado para tirar da cabeça do pai que está indo vacinar todos os tabus que envolvem. Então, achar que se ele fez muita vacina, vai mexer muito com o sistema imunológico e que essa criança vai ter uma reação muito maior,
Nós, médicos, sabemos que, às vezes, o que acontece é o efeito. A gente tem um efeito sinérgico. Então, você faz mais vacinas, você tem uma melhor cobertura com menos efeito adverso. Essa população precisa ser alertada quanto a isso. E muitos colegas médicos, eu estou batendo de novo aqui, fazendo o papel do advogado do diabo, por esse motivo, porque nós temos visto, entre nós mesmos, colegas desaconselhando vacina, e isso é uma tristeza, isso é uma catástrofe, porque, além de tudo, nós somos formadores de opinião. Então, se esse médico desautoriza ou desaconselha a vacina, quem é o vacinador para conseguir isso? Então, é muito importante essa colocação. Muito obrigado, Zuleide. O Mário levantou a mão também, mas eu vou aproveitar aqui que tinha uma pergunta exatamente que eu faria a ele, né, do Vitor Bertolo Gomes Porto. Acho que o Nereu, de certa forma, respondeu parte da pergunta, já engajando os conselhos, né? Então, mesmo aí no projeto, né, na campanha que está sendo desenvolvida pelo CONAS, CONASEMES, OPAS e Conselho Nacional de Saúde, ele engaja os conselhos, e aqui também, né, nós também, né, mas é claro que eu vou deixar o Dr. Mário responder, porque, afinal de contas, ele do CREMESP, né, então ele vai poder falar sobre a importância do engajamento dos conselhos, e aproveito para dizer que os conselhos estão recebendo também a carta, tá? Então, no disparo que nós fizemos hoje para as principais organizações e autoridades, os conselhos de saúde também estão recebendo. Doutor Mário? Não estamos ouvindo. Eu sei que eu não sou conselheiro, né? Eu faço parte das câmaras técnicas, né? Que que são uma entidade dentro do CRM que assessora os conselheiros nas suas decisões, né? Mas eu preciso reforçar duas coisas que a Zuleide falou, né? Quer dizer, exatamente quando a gente começou, particularmente no início da pandemia, agora perceber essa enxurrada que houve de campanhas anti-vacina, né, com influencers bastante fortes, por assim dizer, né, que nós fizemos aquele documento mostrando que existe todo um arcabouço jurídico bastante robusto, no sentido de, não vou dizer obrigar, né, a gente não pode fazer com que a vacina seja obrigatória no sentido, né, que ela seja compulsória, mas que ela seja altamente recomendada, né, e que existe legislação suficiente para, por exemplo, exigir que as escolas cobrem a carteira de vacinação das crianças, até para proteger as outras crianças e o seu corpo de funcionários, né, professores e outros funcionários da escola. Assim como existe na legislação trabalhista, tá, legislação que promovam, né, que faça com que as empresas estimulem os seus funcionários a serem vacinados, exatamente no sentido de promover aquilo que nós chamamos, que é chamada aí de imunização de rebanho, né? Na realidade, a imunidade coletiva, que deve ser incentivada ao extremo, no sentido de que aquelas pessoas que não podem receber vacina, como, por exemplo, vacina de febre amarela, pessoas que têm imunodeficiência, ou contra rubéola, cachumba e sarampo, que são vacinas com vírus vivo, inclusive da varicela também, né? Pessoas imunodeprimidas, a princípio, não podem tomar aquelas vacinas, mas se eles estiverem rodeadas de pessoas vacinadas, elas correm um risco muito menor, tá? E uma grande reivindicação que existe, quer dizer, então, eu concordo não, né? Eu faço a questão de reforçar o que a Zuleide falou, né? Aqui não se trata de saúde individual, né, mas se trata de saúde coletiva, aquilo que eu quis reforçar na minha posição, que é uma responsabilidade, cada um de nós é responsável pela saúde coletiva, né? Então, as pessoas se recusam a vacinar por motivos mais diversos, ideológicos, religiosos, seja lá qual filosóficos, né? Na realidade, estão são um risco para a sociedade como um todo, né? Então, não dá para, neste aspecto, aceitar esta opção. Em relação a uma coisa que eu queria colocar como ideia, né,
frequentemente nós, quer dizer, como pediatras que eu sou, né, você vai perguntar para as mães como é que está a vacinação da criança, ela não tem essa informação, ou ela não sabe. É uma coisa que a gente viu que também acontece em algumas escolas, que pedem a carteira de vacinação, a carteira de vacinação que vem está falsificada. Né? Uma sugestão, como já foi feito em relação à vacina contra a Covid, né, é de haver um cadastro nacional de vacinação, né, em que, da mesma forma que foi feito com a vacina contra a Covid, né, que todas as vacinas sejam registradas num único local, tá, e que vocês possam rastrear quem foi vacinado, quem não foi vacinado. Tá. E é frequente, principalmente crianças que mudaram de estado, que mudaram de casa, ou que sofreram qualquer coisa, que a casa foi inundada, etc. A carteira de vacinação desapareceu, tá? E ela não tem mais informação quais vacinas que ela tomou ou não. Então, fica difícil a gente começar a cobrar. Então, fica uma sugestão aí de incluir nesse documento, né, a sugestão de que haja um cadastro nacional de vacinação, uma carteira única, né, e que esses dados estejam armazenados né, num arquivo nacional, né, que você tenha, não importa onde a criança esteja, você ou a criança ou a pessoa esteja, você tenha esse registro, saber quem são as pessoas que foram vacinadas ou não, e você possa orientar as pessoas que não estão com a vacinação em dia. Se você pergunta se a pessoa tomou a vacina contra a febre amarela, ela vai dizer que, sei lá, acho que sim, não tenho certeza, né? E assim vai. Então, uma sugestão aí de incluir em algum documento, seja, né, de fazer esse cadastro. E ele já foi feito em relação à vacina contra o Covid. Tá? Inclusive, para viajar, eu tive que imprimir esse certificado para poder viajar e ser aceito dentro do avião. Né? Então, já existe, digamos assim, a estrutura. É só implementá-la para as outras vacinas também. Esse ano, quando eu fui recomendação. Uhum. Fazer a minha declaração de imposto de renda, eu fiquei até surpreendido que a minha declaração estava praticamente preenchida, né, quando entrei. Ou seja, existem mecanismos capazes de fazer isso, né? Isso vai facilitar muito o trabalho de todos nós. Está muito de acordo com o que o Nereu, né, colocou já, né, da digitalização da saúde. Acho que isso vai ser um passo, sem dúvida, que vai facilitar muito, né, a gente garantir, a gente saber até, né, e eu vou pedir licença para o Nereu e para a Lélia, eu vi que eles estão com a mão levantada, mas aqui tem uma pergunta que também está muito associada a essa, e é para a professora Tércia. Então, a pergunta, né, não foi identificada, a pessoa enviou, mas diz: parabéns pela brilhante exposição, gostaria de perguntar quais os dados envolvidos no uso dos dados do PNI e também como você percebe que a desinformação tem contribuído na redução das coberturas vacinais no Brasil. Acho que aí querendo entender também essa dificuldade de obter os dados, né, como você faz para obter os dados e a desinformação, o impacto da desinformação. Bom, alguns dados, né, a maioria deles estão disponíveis no site, né, por meio do DataSUS, a gente consegue acessar esses dados. Outros, eu solicitei mesmo, né, uma autorização para acessá-los, e essa autorização veio do Programa, né, Nacional de Imunizações. É importante também falar, né, esses mecanismos, né, de fake news, de desinformação, né, que são aquelas informações falsas que muitas vezes são disparadas, né, com o objetivo de desnortear ou de mudar a posição de uma pessoa acerca das vacinas ou acerca de uma posição política, enfim. Esses movimentos, né, eles existem, eles contribuem muito, né, para a redução das coberturas vacinais. E a gente só pode, vamos dizer, combater esses movimentos, né, que são muito disseminados, a gente só pode combater por meio da disseminação de informações verídicas, fazendo o que nós estamos fazendo aqui, acessando as pessoas, né, sob todas as formas, por meio de uma carta, por meio, enfim, de um webinar, por meio, enfim, de disseminando mesmo informações adequadas, verídicas,
E esse é um movimento precioso que precisa ser replicado e cada vez mais existir, né, de forma mais rotineira e para mobilizar as pessoas para o que é importante, né? A vacinação é extremamente importante e é assim que nós vamos mobilizar as pessoas para que elas retomem essa importância, né? Nossa, a vacina é importante e nós vamos caminhando assim, né? Obrigado. Nereu, por gentileza. Bom, primeiramente, eu queria realmente cumprimentar a doutora Zuleide em relação ao que ela colocou. Realmente, o primeiro ponto que eu queria destacar é esse, que vacina, principalmente quando você fala de vacinação da criança, não é uma questão de opinião, não é uma questão, mas é uma questão de direito da criança. Isso está estabelecido em legislação, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, é uma política de Estado que precisa ser protegida pela sociedade e pelas suas instituições. Então, quando a gente vê profissionais de saúde, inclusive colegas, eu também sou pediatra, colegas pediatras que às vezes não recomendam, até não orientam, não só não orientam, mas às vezes orientam que não tome a vacina. A gente tem visto isso cada vez com maior frequência, às vezes até por convicções ideológicas, está se misturando ciência com convicção ideológica, são situações absurdas. E que daí vem de encontro também a uma situação que foi colocada até do papel dos conselhos. Eu acho das sociedades científicas também, desenvolvendo os seus associados, como a nossa Sociedade Brasileira de Pediatria já vem fazendo também, que nós sabemos disso, mas nós precisamos de um movimento maior de conselhos, tanto na orientação aos profissionais, mas também, eventualmente, punindo alguns processos. Temos ciência de vários processos de pessoas que são reconhecidas e com várias manifestações em público contra a vacina, e promovendo informações falsas e disseminando informação falsa, que precisariam estar sendo avaliadas com maior rigor pelos nossos conselhos. Eu acho que essa é uma questão importante que precisa ser, que a gente não pode, infelizmente, deixar de comentar. E só para finalizar, a questão do sistema de informação, na verdade, há mais de 6 anos já era para nós termos um cadastro único, integrando todos os sistemas de informação. Isso já era previsto quando a gente pactuou o sistema de informações, quando a gente implementou a entrada de dados da vacinação de rotina pelo SUS-APS, que deveria estar sendo integrada de uma forma adequada à base de dados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, o que, infelizmente, até hoje não acontece. Tem uma perda de dados da própria base do prontuário eletrônico da atenção primária, há uma perda quando vai integrar. Isso está a equipe do DataSUS está trabalhando nisso, mas é um problema crônico que precisa ser resolvido. Nós precisamos integrar as informações também já existe norma da Anvisa em relação às clínicas privadas de vacina, no sentido de que ela alimente a informação do sistema de informações do PNI e agregar realmente todas as informações, como eu havia colocado, na Rede Nacional de Dados em Saúde. Temos várias etapas previstas aí a partir de agora, desse ano e o ano que vem, para a implementação de incorporar os dados na Rede Nacional de Dados de Saúde, no sentido de que essa informação, esse histórico da vacinação, esteja disponível em todos os pontos de atenção, não só do Sistema Único de Saúde, mas também no setor privado. E realmente nós temos que colocar essa questão como uma prioridade absoluta. Obrigado. Muito importante contribuição, Nereu. Eu vou aproveitar para para dizer que algumas perguntas que foram colocadas no chat e no Q&A, elas já foram respondidas pelos panelistas, então por isso elas não vão ser lidas. Outras que os panelistas quiserem responder diretamente, fiquem à vontade para ir até o Q&A e o chat. A senhora Lely. Obrigada. Aproveitando o gancho e rapidinho, falar que a Agenda de Imunização 2030 orienta muito nessa implementação de estratégias baseadas em evidências, precisamente para aumentar a confiança. E aí é onde os trabalhadores da saúde, incluindo os profissionais, os técnicos, os agentes comunitários, como eu falava anteriormente, são os embaixadores da vacina.
y son a porta de entrada para poder ter esa confianza, para aumentar esa aceitación nas vacinas. Asimismo, os conselhos de clase son muy importantes porque hacen parte de esos antiguos, ¿cómo se llamaban? CETAI, cámaras técnicas que ahora tenemos, porque son conselhos y son representaciones que son ajenas a los gobiernos, a autoridad, mas seus fundamentos, su participación, seus conhecimentos científicos basados en evidencia, falo novamente, son fundamentais para poder tomar decisões. Então, se precisa fortalecer essa participação dos conselhos de classe, se precisa aunar esses esforços e poder ter evidências realmente para combater todos esses processos de excitação que realmente o que nos estão trazendo é novos problemas em nossa saúde, novos desafios e, efectivamente, deixando o SUS fora de combate, porque realmente precisamos população sana, com medidas de prevenção, fortalecendo a atenção primária em saúde para poder ter população sana. Obrigada. Nelly, muito obrigado. Acho que por coincidência, chegou aqui um comentário muito associado com o que você disse, veja, de uma agente comunitária de saúde. Então, Etiane Soraya. Então, ela diz o seguinte: sou agente comunitária de saúde e estou amando o fórum. No município onde moro, temos muitas áreas descobertas sem ACS. Nesse mesmo caso, fazemos uma busca ativa dos faltosos nessas respectivas áreas. Acho que o Ministério da Saúde deveria fazer campanhas multivacinais para a atualização das vacinas no mínimo 2 vezes a cada semestre. E, é claro, capacitar nós, agentes comunitários da saúde, para que possamos alcançar essas metas. Então, aí um comentário inspirador, né, para nós. Maurício, eu vi a sua mão levantada e eu já tinha uma pergunta para você, então eu vou aproveitar para já fazer a pergunta junto com o seu comentário, que é a seguinte, você representa aqui uma grande empresa produtora de vacinas, né, no mundo todo, então você já disse que as inovações são fundamentais para superar desafios atualmente, né, dessa baixa cobertura vacinal, então que as vacinas mais modernas, as vacinas combinadas, né, que vão ajudar a superar aí esse desafio, né, mas o que eu te trago de pergunta também exatamente de outras estratégias que você observou, né, em países onde a Sanofi também está e que tem ajudado nesse enfrentamento da baixa cobertura vacinal. Bom, muito obrigado pela pergunta, né? Em primeiro lugar, eu acho que o tema mais importante em relação à questão da vacinação antes da pandemia nos países desenvolvidos era o tema da baixa cobertura vacinal decorrente de 2 coisas que foram muito comentadas aqui, né? Do fato de há um certo esquecimento do papel da vacina, uma certa desvalorização relativa do papel da vacina frente às terapias, como foi comentado aqui, e a questão das fake news e dos grupos anti-vacinas, né? No Brasil, você não tinha muito esse movimento, mas esse já era um movimento que a gente percebia lá talvez há uns 5, 6 anos atrás, já estava bem claro para a gente que esse era um movimento relevante em determinados países, principalmente países de língua germânica, inglesa, etc. Havia toda uma resistência, um foco de resistência importante que já estava fazendo com que as coberturas vacinais tivessem bastante declínio, principalmente para esse público pediátrico que a gente está colocando aqui, né? Então, eu acho que isso a gente já vinha trabalhando e alertando, e conversando e discutindo, né? Nós fizemos várias pesquisas, divulgamos, alguns dos presentes aqui acompanharam a divulgação desses estudos, né? Justamente já imaginando que isso poderia acontecer no Brasil. Já havia pequenos indícios, né, de uma redução da cobertura vacinal, e depois isso tudo entrou nesse bolo, vamos chamar assim, da Covid, né, da pandemia. Isso mudou muito realmente a situação. E agora eu acho que o desafio ficou ainda maior,
né? Porque isso, aqui no Brasil, hoje, a gente tem todos os elementos que a gente já tinha nos países europeus, principalmente nos Estados Unidos, agora estão todos os elementos aqui, o que vai tornar ainda mais desafiador a gente sair, né? E ter estratégias. E eu acho que foi muito bem apontado aqui, né? A gente tem dificuldades que eu digo de infraestrutura, né? Qualificação pessoal, logística, câmara fria, tudo essa parte que é uma parte operacional do sistema vacinal, que a gente precisa ser mais eficiente, a gente precisa intervir nisso, né? Tem a ver também com o problema dos ciclos de compra, orçamento, financiamento do PNI, ou seja, toda essa parte que precisa, e eu vou concentrar meu comentário exatamente nesse ponto agora, que precisa passar por eu diria, uma verdadeira revolução, né? Se a gente quiser avançar no Brasil para voltar a ter as coberturas históricas que a gente teve, o Brasil era visto como um país, né, muito bem sucedido, né, já foi dito isso, o PNI era visto como um programa muito bem sucedido, nós vamos ter que fazer uma grande frente de trabalho aqui com todas as entidades que a gente tem no Brasil que se dedica ao tema. Eu vi que a gente, entre as pessoas que estão participando aqui do evento, a gente tem, né, a doutora Akira, né, representando aqui Biomanguinhos, a Carla Domingues, ou seja, que tem uma experiência enorme, e outros que estão aqui junto conosco. Eu acho que a gente precisa fortalecer esse grupo como um grupo de trabalho que realmente seja efetivamente propositivo, né? Eu vejo movimentos interessantes no Congresso Nacional, né, principalmente o deputado Pedro Westphalen, né, ele assumiu muito essa campanha, né? Ele se tornou um líder bastante vocal em relação a esses temas relacionados à vacina e outros temas importantes de saúde. Eu acho que a gente precisa reunir as pessoas, precisa reunir as instituições e provocar essa mudança, porque essa mudança, se ela não acontecer, a gente vai entrar numa espiral muito difícil daqui a 5 anos para poder recuperar, né? E vamos ter todos os problemas que hoje estão começando a aparecer aí, né? Casos excepcionais por enquanto, mas que vão crescer no futuro. Então, eu queria trazer meu comentário, Mark, para encerrar aqui, muito focado na questão da continuidade. O call to action é muito importante. Eu acho que estamos de parabéns de fazer essa iniciativa, mas a gente tem que continuar essa iniciativa, seja lá qual for o horizonte político que a gente vai ter, né? Vamos passar por eleições agora, mas eu acho que a gente tem que reunir todas as pessoas que estão, né, empenhadas em fazer uma mudança definitiva desse cenário e garantir. A gente tem um bom diagnóstico aí, o doutor Renato Kifuri apresentou, eu acho que nós temos um bom diagnóstico, mas agora a gente tem que buscar efetivar soluções para realmente voltar a ter um aumento nas coberturas vacinais. E eu acho que depende de nós, é a sociedade civil, não vai ser governo que vai resolver isso, é a sociedade civil junto com as autoridades de saúde, junto com os governos, que vai conseguir reverter essa situação. Então, eu gostaria de conclamar aqui a todos para a gente poder se organizar, né, seja em torno do fórum, seja em torno de outras associações, né, mas se organizar para a gente ser bastante efetivo nos próximos passos depois desse call to action. Sem dúvida. Muito obrigado, Maurício. Duvido que alguém discorde aqui, que a gente precisa continuar e que vá continuar, né? Acho que do nosso lado, como Fórum de CNTs, né, como eu já mencionei, né, o Mário colocou, o Renato colocou, né, a Zuleide colocou, o risco para pessoas com DCNT, CCNTs é ainda maior, né? Então, se a gente baixar a guarda agora e deixar a cobertura caindo ainda mais, a gente vai estar colocando grupos populacionais imensos num risco também que a gente depois vai ter muita dificuldade de lidar com isso, né? Eu vou dar a palavra para o Mário e para o Renato, e em seguida eu vou pedir, né, como a gente já está próximo ao encerramento, eu vou pedir também para que eles aproveitem para fazer aí o comentário de encerramento deles e vou chamar cada um para fazer um comentário final de 1 minuto. Então, Mário, por gentileza. Não, apenas para comentar que eu botei no chat o link para entrar
na matéria que a Sociedade de Pediatria divulgou sobre os aspectos éticos e legais relacionados à vacinação, que a gente desenvolveu em virtude da agressividade dos movimentos antivacinais, antivacina, né? Inclusive de uma agressividade grande, né? O Renato, inclusive, foi vítima dessa agressividade, né? Que tivemos que sair, né? Pelo menos, de certa forma, em defesa, ou pelo menos manifestar o nosso apoio a ele e a outros também foram vítimas disso. Mas, para saber, o arcabouço, tanto do ponto de vista de ética médica, como do ponto de vista legal, né, que defende a vacinação, tá? E que mostra da necessidade, né, que isto não é uma decisão individual, uma decisão coletiva, e que é o coletivo que interessa, né, reforçando aí o que disse os pediatras que participaram, né, que somos muitos aqui nesse evento, tá? Então, está aí no chat, está o link para quem quiser se interessar do assunto, né? E não se deixar constranger pelos outros grupos. Era isso. Muito obrigado. Renato, por gentileza. Não, só não queria deixar de comentar, deixar de responder a Ana Goretti, que está conosco aqui. Prazer, Ana, sempre estar com você. E que toca na questão da vacinação do adolescente como importante pilar também da recuperação de coberturas vacinais. E se os países que demonstraram sucesso na vacinação da meningite, do HPV, uma vacina contra o câncer, que ela destaca, que é impressionante, nós temos uma vacina que desejávamos tanto, a vacina contra o câncer, a vacina chegou, e hoje o desconhecimento, a desmotivação em se vacinar, a gente peleja muito para que a gente consiga levar essas coberturas vacinais. Vacina que evita vários cânceres no menino, na menina, no homem, de boca, de orofaringe, de ânus, de colo de útero, de pênis. Ou seja, nós temos aí uma ferramenta promotora de saúde indescritível, impensável algumas décadas atrás, e hoje a gente faz pouco uso dessa ferramenta, desse benefício. E os países que conseguiram atingir melhores objetivos foram justamente aqueles que fizeram uma vacinação de base escolar. Então, se nós não tivermos uma parceria com o Ministério da Educação, se não chamarmos para a mesma mesa o Ministério da Educação, quer seja na recuperação da carteira vacinal aos 5, 6 anos, 7 anos na matrícula escolar, porque poucas crianças frequentam escola nesse país antes de 2 anos de idade, então é muito difícil a vacinação da escola transformar essa realidade, mas recuperar coberturas vacinais atrasadas, vacinar o adolescente, é uma estratégia fundamental para a gente chegar lá. E só terminando, já aproveitando, agradecendo, Mark, o convite, e o Pedro, que para mais uma vez estar aqui com vocês nesse fórum, dizer que a gente precisa desse pacto. Eu tenho visto muitas iniciativas isoladas. A Sociedade Brasileira de Pediatria, o Nereu lembrou bem, faz as suas campanhas, a SBIM faz as suas, o CONAS Conasense faz as suas, o Fórum faz a sua. Enfim, a Biomanguinhos, Fiocruz está fazendo uma retomada, outra campanha importante. Eu sinto que a gente precisa juntar esforços, não somente assinando as campanhas e apoiando uns aos outros. Talvez a gente precisasse todos fazer um movimento único, um pacto único, junto com todos os atores que são indispensáveis. A Lely está aqui, da OPAS, que tem sempre parceira em todas essas campanhas. A Unicef está junto conosco sempre que pode. O Ministério da Saúde tem que ser convocado. O protagonismo do PNI precisa ser restabelecido. Eu acho que se a gente conseguir unir todos esses atores, que são muitos, os Rotary Clubs, que estão sempre presentes com apoio, a gente tem muita gente interessada no mesmo objetivo, e iniciativas como essas, agregadas a outras, certamente trarão os resultados melhores. A gente precisa desse pacto entre todos, eu acho que o caminho é por aí. Obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre uma honra. Muito obrigado, Renato. Chamo agora a Zuleide, por gentileza, para as palavras de encerramento. Quero agradecer a oportunidade de estar com colegas tão brilhantes e num fórum de tanta visibilidade. E, como pediatra, lembrar que prevenção sempre foi o caminho e sempre será o caminho. O que se gasta com a prevenção, além de financeiramente ser muito menor, em termos de abrangência, é sempre muito maior, mesmo que a pessoa não consiga enxergar.
mas, infelizmente, nós ainda temos pessoas com uma visão distorcida. E concordo com você, Renato, e acho que, além dos 3 Cs que você pôs, nós precisamos da coesão. Um abraço, muito obrigada. Obrigado, Zuleide. Tércia, por gentileza. Pronto, achei meu fone aqui. Queria agradecer, né, mais uma vez e me colocar à disposição. Estou aí muito animada, né, começando, né, nesses artigos aí que nós trabalhamos com a queda nas coberturas durante a pandemia, mas estamos desenvolvendo outros trabalhos, né, uma equipe de pesquisadores aqui da UFMG, né, estamos todos juntos e estamos à disposição, pensando nas próximas estratégias e contribuindo aí com a produção, né, do conhecimento, apresentando dados e evidências científicas que vão cada vez mais nos fortalecendo, né, em direção da importância da vacinação e da comunicação, né, dessa estratégia que nós estamos utilizando hoje para sensibilizarmos aí outras pessoas, outros profissionais, e a população em geral. Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade, pelo convite. Muito obrigado pela parceria, Tércia, que foi absolutamente fundamental para que nós aí, né, reaquecêssemos esse debate, né, que a gente já havia começado em um outro evento, né, que participaram também o Renato, a Lely, o Maurício, né, mas que agora entendendo esses dados, né, ainda mais impressionantes da queda da cobertura vacinal, né, nós entendemos que era necessário agir rápido, né, e reunir aqui os grupos muito importantes, né, muito relevantes e que, né, como o Renato bem disse, também o Maurício, que precisam unir esforços para que a gente possa efetivamente avançar nesse tema. Lely Guzmão, por favor. Sí, muito obrigada. Y somente para fortalecer esta orientación, recomendación da Agenda de Inmunización 2030, se precisa intensificar los esfuerzos para a recuperação da imunização. E eu concordo que um pacto nacional forte e unificado, como fala cada um de todos vocês, para garantir a vacinação no braço de cada dos membros das famílias brasileiras, pode e vai fortalecer o SUS. Y va a fortalecer a saúde de cada y de cada una de todos los que fazemos parte de esta región das Américas. Muito obrigado e contem conosco na obra. Obrigado, muito obrigado pela presença mais uma vez. Nereu? Eu queria mais uma vez cumprimentar o Fórum de Doenças Não Transmissíveis pela iniciativa de promover esse debate. Foi um privilégio participar desse momento aqui com os colegas todos que participaram desse debate, todas as colocações realmente muito importantes. Em relação às colocações finais, eu quero fazer minhas as palavras de todos os colegas que me antecederam aqui, e realmente, repetindo o que foi colocado, esse é um momento que exige grande coesão de todos nós. E foi no sentido de promover essa coesão que nós buscamos parceria com várias dessas entidades, o CONAS, o CONASEMES, o Conselho Nacional de Saúde, a OPAS, tem exatamente esse objetivo, de buscar essa grande coesão, de construir um pacto em defesa do Programa Nacional de Imunizações. E, mais uma vez, agradecer e colocar a todos os que estão aqui, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, secretários de Saúde, a gestão estadual do SUS, à disposição para qualquer demanda e qualquer outra iniciativa que venha de encontro a esse objetivo. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado pela presença e pelas contribuições aqui, né, que você trouxe ao debate, muito relevantes. Maurício? Eu acho que nós estamos nos tornando um pouco repetitivos aqui, mas no sentido de todos concordarmos, né, que precisa ir para um outro patamar, né? Nós precisamos estruturar um pacto, uma coalizão. Nós temos que fazer alguma coisa. Eu saio daqui cada vez mais com o sentimento de que a gente precisa tomar as rédeas do problema e agir.
né? Eu acho que o impacto para a população pós-Covid é enorme, enorme, que a gente precisa fazer isso, né, pelo bem da população, pelo interesse público, né? Eu vejo o setor privado, obviamente, como um agente super fundamental para trazer isso, né? Não só a minha empresa, mas todas as empresas que trabalham, né, em todas as partes da cadeia, porque é uma cadeia enorme, né? Porque não é só o produtor de vacina, mas você tem as clínicas, você tem as empresas que têm os seus programas também, né, que garantem a vacinação para os seus funcionários. Então, assim, eu saio muito animado daqui nesse sentido, muito motivado para a gente continuar, sabe, Mark, puxar essa coalizão, puxar esse processo. Eu acho que a gente vai ter uma oportunidade enorme com o novo governo, né, num momento de virada de governo, sempre tem a oportunidade para a gente reestabelecer e repactuar certas coisas. E a gente tem que trabalhar com a sociedade, com o Congresso, a gente tem que trabalhar com a área jurídica, com justiça, a gente falou um pouco desses elementos aqui. Então, acho que tem muita coisa para fazer, a gente precisa definir as nossas prioridades, mas eu gostaria muito de continuar, né, tendo a oportunidade de trabalhar com todas as entidades que estão aqui, outras que não estão aqui, mas que a gente sabe que são muito importantes para a gente ser bem-sucedido nessa tarefa. Parabéns aí pela organização e agradeço muito aí a todos os colegas aqui na discussão, porque eu acho que foi muito inspiradora a nossa discussão aqui. Espero que todos saiam bastante motivados daqui para frente para a gente tomar algumas ações aí futuras. Muito obrigado. Sem dúvida. Muito obrigado, Maurício. Bom, agradeço a todos e todas que estiveram conosco durante essa tarde, esse final de tarde, né, que assistiram através do Zoom ou através do Facebook, esse evento, interagiram aí tanto com os panelistas enviando comentários e perguntas, como, né, com os demais participantes através do chat, do Q&A, né, foi muito rica a troca aqui durante esse nosso evento. E assim, acho que está muito claro aqui o alinhamento de que não termina por aqui, né? Então, teremos ainda muito a fazer, né? Muitos debates e também muitas estratégias para implementar. Acho que isso é fundamental, né? Que de certa forma está sendo dito, né? Não só debater, mas depois implementar e que a gente consiga realmente ter um impacto positivo sobre essa que é a nossa meta, né? Então, reverter essa tendência de queda, né? Não é nenhuma tendência, é uma queda observada e clara, né? E que não para de cair da cobertura vacinal no país. E agradeço, claro, especialmente aos nossos panelistas dessa tarde. Até logo.